subsídios. Lições bíblicas de adultos. Evangelização. Lição 4. Trabalhos e atributos do ganhador de almas. Evangelista, ganhador de almas. Atributos de um evangelista. O trabalho de um evangelista são os tópicos da lição. Texto áureo. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4 e 5. Verdade prática. A missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 8, verso 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: E foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco ao Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Todo cristão, toda pessoa que se diz salva, que já teve um encontro com Cristo, uma transformação de vida, deve evangelizar. A lição de hoje dá uma ênfase grande, Efésios 4 e 11, sobre o dom do evangelista, do ministério do evangelista. Não vou entrar muito nessa questão, mas colocando mais como um cargo oficial essa atribuição. Mas a ênfase que quero dar nesta lição é a maior a responsabilidade de todos nós como cristãos de evangelizar. Vamos ver que na nossa denominação, dizendo aos assembleanos que está instituído o cargo de evangelista na igreja, vamos ver que nem sempre esse cargo realmente ele corresponde às atribuições, às características que são apontadas nesta lição. O que fazer? Vamos ver nesta lição também que evangelizar não é uma questão de eventualidade. De vez em quando, ou lá uma outra, você evangelizar, principalmente aquele que se diz evangelista. Mas sim, é algo contínuo, é uma rotina na vida do evangelista. Coloco aqui tanto a pessoa que exerce esse cargo, essa função, que deveria exercer isso, mas todo cristão que tem a responsabilidade de anunciar o evangelho. Mas nós vamos ver nessa lição que também não é somente evangelizar, mas tem que cuidar também dos novos convertidos. Um papel que tem sido esquecido e negligenciado por muitas igrejas no nosso dia, que é o discipulado. Ponto central da lição:
Evangelista é um dom ministerial. Aqui eu coloco aí um questionamento, IAD, e coloco reticências. Se você pegar, baixou meu arquivo de slide no meu blog, se não conhece ainda, entre no meu blog, www.natalindasneves.blogspot.com.br. Tem lá o arquivo de slide e o vídeo que eu estou comentando com você. Então eu coloco lá essa interrogação. Nós vemos que na Assembleia de Deus existe o cargo, a função de evangelista. Existe um cargo convencional. Os ministros são evangelistas e pastores, como se fosse um cargo intermediário. Mas será que essas pessoas que exercem o cargo de evangelista realmente são evangelistas, evangelizadores? Será que isso não se perdeu na nossa denominação? Fica aí esse registro para pensarmos. Esse é um pensamento que deve ser pensado pelas convenções do nosso Estado, pelos líderes da convenção e das convenções, tratar desse assunto. Por que existe o cargo e a função do evangelista? Qual a função dele na igreja? Será que não tem que ser revisto isso? Fica aí a deixa. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Evangelista ganhador de almas. Se a nossa principal missão é ganhar almas, é inadmissível uma igreja desprovida de evangelistas. Sem esse ministério, a igreja definha e perde a sua mais preciosa razão de ser. Citação das lições bíblicas de adulto. O primeiro item fala sobre a definição de evangelista, o autor usa com base no termo grego, eugelistes. Ele afirma ser um dom ministerial e que tem como objetivo proclamar as boas novas, citando Efésios 4:11. Como eu já disse anteriormente, não vou focar muito nessa questão desse cargo ministerial, pois vejo que essa é uma responsabilidade com base nos textos bíblicos, nas afirmações de Jesus, nos textos das epístolas. Nós vemos que todas as pessoas transformadas, pessoas que se dizem salvas, têm a responsabilidade de evangelizar e pregar o Evangelho. Por isso que deixo no arquivo de slide como aplicação prática, um pensamento, uma reflexão, que por mais que tenhamos cargos de ministro, de evangelista na nossa igreja, a evangelização é um papel, uma responsabilidade de todo cristão salvo. O evangelista no Antigo Testamento. Nós vemos o autor trabalhando com os termos hebraicos, bazar e bessorá, para demonstrar que no Antigo Testamento já existia também esse papel do evangelista e também do evangelho, ou seja, das boas novas. Essa função de proclamar as boas novas, presente no Antigo Testamento. Nós vemos isso muito presente na questão da monarquia, onde tinha algumas pessoas que tinham essa função de ser proclamador de boas novas. Não era especificamente as questões de anúncio de uma salvação, do evangelho, questão religiosa, mas boas novas em todo sentido para o reino, misturando-se as questões civis e também as questões religiosas. Ou seja, era um anúncio, toda a boa nova era dada por essa pessoa que tinha essa função específica de anunciar as boas novas. Mas no profeta Isaías nós vemos um exemplo de um texto que chama bastante atenção sobre essa função do proclamador de boas novas. Vamos à citação desse texto. Isaías 52:7, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. No profeta Isaías nós vemos aí uma expressão que é muito apropriada para a leitura do evangelista, o papel do evangelista no Novo Testamento. Vemos aí o anúncio das boas novas e, acima de tudo, aquele que proclama que o Deus reina, proclama a justiça de Deus entre o povo. Então nós vemos aí que a pessoa que tem essa função e que faz essa função na prática, anunciar, independente de ter o cargo ou não, anunciando as boas novas que os próprios profetas faziam, anunciando que quem reina é Deus e que deve ser buscada a justiça de Deus. Então eram considerados
pela palavra de Deus, bem-aventurados, felizes, porque anunciam coisas boas, anunciam a paz, anuncia que é Deus quem reina. O evangelista no Novo Testamento. Nós vemos que o primeiro que recebe esse título de evangelista foi Filipe, um dos 7 diáconos, aqueles que foram apontados para o diaconato para servir em especial as viúvas gregas. Lá em Atos 6 você vai ler sobre isso. Mas nós vemos que em Filipe, então, ele é apresentado como evangelista, alguém que sai anunciando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, as boas novas, para as pessoas, como nós vemos no texto da leitura bíblica, quando ele encontra o etíope, e depois também se encontra em várias cidades anunciando o evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Mas se lermos o livro de Atos como um todo, vamos ver também que a igreja como um todo cumpre esse papel, onde as pessoas acabam assumindo essa responsabilidade e, comprometidas com o reino de Deus, anunciam as boas novas da salvação em Cristo Jesus, e a igreja cresce por isso. Por isso a importância da evangelização na igreja. A igreja deve ter isso como prioridade e deve ter uma estratégia atuante, dinâmica, para que o evangelho seja proferido. Vemos também que essa evangelização, ela se dinamizou, ela se acentuou por causa da dispersão. Quer dizer, não precisava esperar, como já disse em lições anteriores, a dispersão, ou seja, a perseguição, para que o povo saísse correndo, como a perseguição feita por Saulo, que acabou se tornando mais conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. E essa perseguição levou os cristãos a saírem correndo para a cidade, Judéia, Samaria, até os confins da terra, cumprindo-se o que havia sido predito, mas por meio da dispersão, da perseguição. Não precisava isso. Poderiam ser obedientes e ouvir a palavra de Deus e anunciar o evangelho, mas estavam fechados dentro das portas de Jerusalém. Assim como a igreja muitas vezes está fechada dentro de 4 paredes, cumprindo as suas obrigações no departamento da igreja, mas não sabe para anunciar o evangelho. Essa conscientização é preciso ter na igreja. O evangelista na era da igreja cristã. Aqui o autor fala sobre os reavivamentos. Cita alguns autores, como Wesley, os próprios fundadores da Igreja Assembleia de Deus, dentre outros, dentro da história da igreja, que foram chamados os avivalistas, os reavivamentos que ocorreram durante a história da igreja, e desponta que, após cada reavivamento, houve então esse processo dinâmico da evangelização. As pessoas se põem motivadas a pregar o evangelho, tocadas ou influenciadas por esses reavivamentos ou avivamentos que ocorreram durante a história da igreja. E que levaram as pessoas a reconhecer essa necessidade, essa responsabilidade de proclamar o evangelho. E hoje, eu pergunto a você, esses ditos reavivamentos ou avivamentos que estão ocorrendo nos nossos meios, muitos locais, e às vezes nas nossas próprias igrejas locais, que dizem que houve um grande despertamento, avivamento, um movimento grande na igreja, um poder de Deus caindo na igreja, mas isso não traz como resultado a evangelização, pessoas despertadas para a evangelização. Qual é a diferença? O que está errado? Então é coisa para a gente pensar e discutir um pouco na escola dominical. Qual é a diferença? Que avivamento é esse, então, que não leva as pessoas à responsabilidade de pregar o evangelho, de falar de Jesus, o Jesus que transformou sua vida, que mudou o seu futuro, que mudou a sua vida? Como pensar isso? É por isso que eu deixo a aplicação prática no arquivo de slide. Quais os resultados que a pregação evangelística da palavra de Deus tem causado em sua vida? O que tem mudado em sua vida? Os avivamentos, a pregação da palavra de Deus. Pense. Aplicação prática. Todas as pessoas que se dizem salvas e transformadas pelo evangelho devem ter em sua vida o desejo de evangelizar e compartilhar a bênção recebida. Fica aí a aplicação prática que elaborei para você refletir um pouco. Vamos ao segundo tópico da lição. Atributos de um evangelista. Amor às almas. O autor cita o exemplo do apóstolo Paulo, em Gálatas 4,19, que ele cita, Paulo afirma, melhor dizendo, sentir dores de parto para que Cristo se formasse nas pessoas que ele evangelizava. Então nós vemos aí essa preocupação, esse comprometimento que o apóstolo Paulo tinha
com as almas que entendia estarem perdidas e precisando de uma renovação, de uma transformação. E Paulo, ele sofria com isso, com a preocupação, com o amor que ele tinha a essas almas, querendo vê-las sendo transformadas e salvas. É por isso que ele afirma também em 1 Coríntios 9,16, que ele não poderia deixar de pregar esse evangelho. Uma vez que esse evangelho transformou de forma tão radical a sua vida e o levou a desfrutar das bênçãos da justificação e o processo da santificação, que ele não poderia deixar de anunciar. E você? Você que diz ter tido também essa experiência como o apóstolo Paulo, você tem se comprometido com a evangelização? Quantas pessoas você já falou do evangelho? Quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo? Por isso eu deixo a aplicação prática. Você tem amado as almas perdidas, as pessoas que precisam de transformação? Pense. Conhecimento da palavra de Deus. No exemplo citado da leitura bíblica, Felipe, nós vemos que quando chegou perto do eunuco e foi solicitado o seu auxílio, nós vemos que Felipe estava preparado para falar a respeito da palavra de Deus. Sinal que ele era uma pessoa que sentava para aprender a palavra de Deus, era alguém que estudava sistematicamente a palavra de Deus, que estava pronto para responder à esperança, como diz Pedro, daquela esperança que movia a sua fé. Chama a atenção que Felipe, ele dedicava certamente um bom tempo para estudar e aprender a palavra de Deus, comprometido com o anúncio do Evangelho. Na segunda epístola a Timóteo 2,15 também diz que todo obreiro deve estar habilitado, preparado e hábil para manejar a palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas nos nossos púlpitos totalmente despreparadas, desconhecendo a palavra de Deus e muito mais ainda despreparadas para interpretar os textos bíblicos, pregando nas igrejas, movimentando as igrejas e o povo sendo levado, porque o povo também não se dedica a aprender a palavra de Deus. O povo não quer saber de culto de ensino, não quer saber de escola dominical, não quer saber de curso teológico, mas prefere ficar sentado e comer o que é colocado na sua boca. Essa é uma das questões que eu abordo no meu livro Educação Cristã Libertadores, que publiquei pela Fonte Editorial em 2013, fazendo uma releitura do livro de Jó a partir dos conceitos de Paulo Freire, onde as pessoas acabam se comendo tudo que é colocado na sua boca. Educação bancária. A pessoa é tida como um recipiente que recebe tudo sem questionar, sem analisar. É o que nós vemos muitas vezes na nossa igreja, por falta de preparo, de estudo da palavra de Deus. Se nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de falar de Deus, de falar da salvação em Cristo Jesus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que é importante também conhecer uma das principais epístolas que fala sobre a justificação, a justiça de Deus, que é Romanos. Aí também reporto ao livro que publiquei no início do ano pela CPAD, Justiça e Graça, que apresenta claramente a justiça de Deus por meio de Cristo, a salvação, a justificação pela fé em Cristo Jesus e o processo da santificação. Precisamos estudar, precisamos conhecer a palavra de Deus para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus por meio da fé no seu sacrifício vicário e no processo de nova natureza que é dado pelo Espírito Santo de Deus na vida do cristão. 1 Pedro 3,15 nos diz que nós temos que ter mansidão e temor para apresentar a razão da nossa fé. Mansidão, ou seja, paciência para explicar às pessoas que não conhecem. Entra aí também a questão do discipulado, que vamos falar um pouco mais à frente, essa importância de sentar com a pessoa, explicar, e o temor, ou não falar a palavra de Deus de qualquer forma, mas com temor, ou seja, a reverência à palavra de Deus pelo poder que ela tem, o poder transformador, como diz Paulo em Romanos 1,16, esse evangelho que transforma, que muda, esse poder que tem o evangelho de mudar, como mudou a vida dele, mudou a minha, mudou a sua, e precisa mudar também de várias pessoas que ainda não conhecem a salvação em Cristo Jesus, e você é responsável por isso. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. Aí fica a aplicação prática desse item. Qual a sua dedicação para aprender a palavra de Deus? O quanto tempo e qual a qualidade de dedicação que você tem dado para o conhecimento da palavra de Deus? Pense.
Espiritualidade plena é o título do terceiro item que o autor coloca. Aí entra a questão dos dons espirituais, a liberdade no Espírito Santo de Deus, que deve ser aplicada na evangelização. Nós vemos muitas manifestações, principalmente na nossa igreja, uma igreja pentecostal, que gosta da evidência dos dons e se movimenta com isso, mas nós vemos que muitas vezes se radicaliza, muitas vezes excede, há excessos, abuso nesse sentido. Na realidade, os dons, como já estudamos na Epístola aos Romanos, esses dons são para o serviço da obra de Deus. Se temos liberdade no Espírito Santo, as pessoas que se dizem mais espirituais, mais experimentadas pelo Espírito Santo de Deus, com mais manifestações de dons, são as pessoas que mais deveriam evangelizar. Demonstrar isso através do fruto. É o que nos diz a palavra de Deus, que essas pessoas manifestarão através do fruto, o resultado disso. Então, se tem pessoas que são muito espirituais na sua igreja, observe quais são os frutos que ela tem trazido. Quantas pessoas têm trazido aos pés de Jesus? Quantas pessoas têm evangelizado? Observe isso, que você vai se surpreender muitas vezes com aqueles que você acha que são muito espirituais. Então, a espiritualidade plena que coloca aí, a meu ver, essa questão da utilização dos dons espirituais, a utilização da liberdade que diz ter no Espírito Santo de Deus para o serviço da evangelização e que leva as pessoas aos pés de Cristo. Consequentemente, também os sinais se manifestarão, como nós vemos em Atos 8, versos 6 a 7, com muitas manifestações nos locais que vemos também, que acompanhavam, enquanto a igreja, enquanto os apóstolos, os servos de Deus, estavam evangelizando a palavra de Deus, comprometidos com o reino de Deus e não com o seu próprio status, e nem buscar benefício próprio ou tirar seus interesses, muitas vezes ministeriais. Pessoas comprometidas realmente com o reino, que tinham amor às almas e que conheciam, buscavam a palavra de Deus e tinham espiritualidade. Uma aplicação prática nesse item, eu pergunto como está a sua espiritualidade, a sua comunhão, a sua relação com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Disponibilidade. O item 4 fala sobre a disponibilidade e usa aí, continua usando o exemplo de Filipe, demonstrando que Filipe estava disponível quando acionado pelo Espírito Santo de Deus para anunciar o Evangelho. Vemos que depois que ele pregou para o Etíope, já se encontra em outros 4 cidades, anunciando e pregando o Evangelho comprometido, colocando o seu tempo à disposição da pregação do Evangelho. É evidente que não podemos dizer que você deve estar disponível como Filipe, que saiu e dedicou a sua vida para pregar o Evangelho, mas nós temos que aproveitar todas as oportunidades disponíveis para pregar o Evangelho. Isso é o que nós podemos contextualizar e aplicar para a nossa vida hoje. Qual o tempo que nós temos utilizado para anunciar Jesus? Quais as oportunidades que temos aproveitado? Muitas vezes deixamos de aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho. Ainda essa semana, no domingo, estive ministrando na congregação do Bará, aqui em Curitiba, onde estou congregando atualmente. É bom falar isso também. Tem pessoas que ainda acham que estou em São José dos Pinhais, congreguei lá 3 anos e meio, auxiliando o pastor Ival, mas faz um mês que retornei em Curitiba, onde sempre morei, né? Eu fui há mais de 17 anos, eu moro mesmo quando congregava em São José dos Pinhais, mas agora retornei à igreja sede de Curitiba. Estive ministrando domingo, num trabalho discipulado, num culto discipulado lá na congregação do Bará, e testemunhei de certa feita, que eu acho que eu já comentei aqui em vídeo também anteriores, quando morava lá em Mamborê ainda, perto de Campo Mourão, aqui no interior do Paraná, e ia aos sábados fazer um curso de espanhol em Campo Mourão. E um dia, no sábado, caminhando para Campo Mourão, encontrei 2 rapazes na estrada pedindo carona. Geralmente eu não dou carona, preocupado com a questão de segurança, mas senti de colocar aqueles 2 rapazes no carro e levá-los para Campo Mourão, porque disseram que iam para Campo Mourão. E logo caminhando, dirigindo, conversando com eles, o Espírito Santo tocava no meu coração. Olha, Natalina, fala a respeito de Jesus, fala a respeito do Evangelho. Isso já fazem praticamente 20 anos atrás. E eu falava assim, ó Senhor, na próxima curva eu falo para eles, porque a gente quando costuma viajar toda semana numa estrada, 35 km de Mamborê até Campo Mourão, você conhece até as curvas que tinha na cidade, as árvores que tinha, e volta e meia o Senhor Espírito Santo fala o Evangelho para eles, fala, Senhor, na próxima árvore, aquela árvore grande que eu vou passar ali na próxima esquina, na próxima curva e tal, eu falo, e fui adiando, e final da história, chegando próximo de Campo Mourão, onde existia lá um antigo Cefete, onde o pessoal estudava, os 2 jovens falaram assim, ó Senhor, nós vamos ficar por aqui.
Eu falei, pô, mas vocês vão até Campo Mourão? Eu falei, não, vamos ficar por aqui, é Campo Mourão, né? Vamos aqui no Cefet. E daí deixei aquele jovem e nunca mais os encontrei. Eu perdi a oportunidade de falar de Jesus, de falar de Evangelho para eles. Não sei se alguém ouviu a voz do Espírito Santo, diferente do que eu fiz naquela oportunidade, e falou de Jesus para eles. Não sei, e se os ver hoje, eu não sei se os conheço mais. Faz muito tempo, não devo conhecê-los, mas perdi a oportunidade. Então nós não podemos perder as oportunidades, estarmos disponíveis quando oportuno e usando bom senso. Evidente que não podemos falar o tempo todo em qualquer lugar, nós temos que ter bom senso no trabalho, ou esperar os momentos certos para falar, para não termos problemas profissionais também, trabalhistas, e usar o bom senso, mas aproveitar as oportunidades, estar disponível para falar do Evangelho, como Filipe também estava. Outro exemplo importante sobre Filipe é que ele não descuidou da família. Em Atos 21, 8 a 9, que fala das suas filhas, que eram profetisas, comprometidas com o Evangelho também. Então, tiveram uma boa referência, uma boa educação na sua casa. Então, Filipe era disponível, mas não descuidava da sua orientação, do seu sacerdócio dentro do lar. Isso é muito importante. Tem pessoas que se envolvem muito, mas esquece de evangelizar a sua própria família, que está carente também, e muitas vezes não tem dado um bom exemplo. Como aplicação prática desse item, eu pergunto, como está a sua disponibilidade para a evangelização? Aplicação prática do tópico. O evangelista deve ter amor às almas, conhecimento bíblico, vida espiritual exemplar e disponibilidade para a evangelização. Terceiro tópico. Trabalho de um evangelista. Proclamação do Evangelho é o primeiro item desse tópico e fala sobre a prioridade intransferível da proclamação do Evangelho. Nós já citamos nos tópicos anteriores, vou ser mais sucinto aqui, mas de não fugirmos dessa responsabilidade de proclamar o Evangelho, que é prioridade para a igreja, prioridade para o cristão, para a cristã, é anunciar Jesus, evidente, como já dissemos, dentro do bom senso, né? Aproveitando as oportunidades e anunciando Jesus sempre que possível, para que as pessoas também possam ter a mesma experiência que nós tivemos. É esse sentimento que nós devemos ter. Se nós somos beneficiados pelo conhecimento do Evangelho, devemos também contribuir, compartilhar isso com as demais pessoas. Se é bom, as outras pessoas também merecem receber. E se uma pessoa, certa feita, chegou até nós para anunciar o Evangelho, no meu caso é o pastor Rubens, que também foi pastor da UMADSE, aqui da sede de Curitiba, que lá na nossa adolescência, quando eu tinha 13 anos, me anunciou Jesus e levou para a igreja. E me discipulou, me acompanhou, para que eu pudesse manter a minha fidelidade e conhecer cada vez mais profundamente a Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Isso nós devemos retribuir, levando o Evangelho às pessoas que, como nós também, não conhecíamos a verdade, que é Cristo Jesus, que é a justificação por meio de Cristo Jesus. Segundo a Timóteo 4:5, é citado pelo autor da revista, que o evangelista não pode deixar de cumprir a sua função, né? Então, eu coloco aqui evangelista como tanto aquele que exerce o cargo, é reconhecido como cargo ministerial, mas também todo aquele que conhece a Jesus. Não negligenciar a sua responsabilidade de ser um evangelista, um pregador do Evangelho, uma pregadora do Evangelho. Todo aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho. Por isso que deixo como aplicação prática qual a prioridade que você tem dado na sua vida. É a pregação do Evangelho? Pense. Apologia da fé cristã. Apologia fala da defesa da fé cristã, ou seja, ter argumento para defender a fundamentação da sua fé, a fundamentação da fé cristã, a doutrina cristã, o que realmente você professa, você ter argumentos para falar sobre isso. Paulo, em Filipenses 1,16, parte B, ele diz que foi chamado para defender a respeito da fé. E ele é um grande exemplo de alguém que realmente defendeu a fé. A experiência que ele passou na transformação religiosa, ele era um religioso, perseguir a igreja, achando que estava fazendo um favor com Deus, tem encontro com Cristo ressuscitado, muda a sua vida e passa a defender a fé em todas as situações.
Vemos que hoje muitas pessoas não querem se comprometer com isso, preferem ficar cristãos anônimos, viver a vida sem se comprometer muito. Mas nós vemos que há necessidade de nós, como salvos em Cristo Jesus, sermos evangelistas e apologistas, defender aquilo que realmente nós acreditamos. Se acreditamos e cremos nisso, nós vamos ter facilidade para defender essa fé, essa esperança, com o intuito de também levar outras pessoas a ter esse mesmo conhecimento. Dessa forma, o verdadeiro evangelista, a verdadeira evangelista deve estar preparada para defender tanto no conhecimento como no exemplo sobre a sua fé, sobre a fé que ela professa. Então não é só conhecer, ter o conhecimento como muitas pessoas têm, mas que não vive aquilo que ela ensina, que prega. Eu já vi muitas pessoas que pregavam o tempo todo no local de trabalho, mas a sua vida não condizia com aquilo que ela pregava e acabava se tornando um escândalo para o Evangelho. Então nós temos que ter conhecimento, o verdadeiro evangelista, conhecer a palavra e não somente conhecer, aplicar na sua vida. Então, se caso tiver dificuldade de falar, o exemplo fala muito mais alto. Então é preferível dar o exemplo que falar. Isso é uma verdade e que nós devemos aplicar na nossa vida. Como aplicação prática, eu pergunto, você está preparado para defender a sua fé cristã? Se não está, é o momento de rever essa sua posição. O último item desse tópico e dessa lição fala sobre a integração do novo convertido. Como eu disse, domingo passado estive pregando no culto de discipulado na congregação do Guará. Aproveito para mandar um grande abraço ao pastor Marco e toda a sua equipe. Nessa ministração, enfatizei essa questão também, que muitas igrejas, principalmente nossas igrejas, têm negligenciado esse papel do discipulado. Está muito preocupado com as decisões, o número de pessoas que se decidem a Cristo, mas não acompanha essas pessoas no seu crescimento espiritual. E por isso que somos conhecidos por muitas pessoas como os ótimos obstetras e péssimos pediatras. Ou seja, são muito bons para gerar pessoas para Cristo, pregar o Evangelho, para trazer as pessoas às conversões, mas por não cuidarmos na pediatria dessas crianças, bebês espirituais, muitas outras religiões e, infelizmente, muitas seitas têm levado as pessoas para outra fé, que diferente da fé que nós professamos, o Evangelho que nós pregamos, e muitas vezes perdemos pessoas, quando ainda perdemos para boas denominações que acabam dando sustentação às pessoas, tudo bem, e quando para outras seitas heréticas ou para outros ensinamentos que levam as pessoas para um conhecimento deturpado, muitas vezes por negligência nossa. Por isso a importância da evangelização e também do cuidado dos bebês espirituais. Por isso que coloco no arquivo de slide que a igreja deve ser como um hospital. Jesus disse que veio para os doentes, mas não somente nesse foco, no sentido de que no hospital nós vemos a vida nascer, que é a questão da obstetrícia, aonde existe ali o parto, o pós-parto, aonde gera a vida do ser humano, ou seja, que traz ao ser humano a vida que foi gerada no ventre da mãe. E depois vem a pediatria, que tem que ter os cuidados iniciais do bebê, da criança, durante a sua vida, na sua infância, muitos cuidados que o pediatra pode acompanhar, para que não venha perder esta vida, mas que essas crianças possam crescer de forma sadia. Aí vem a questão da geriatria, que é o cuidado do idoso, que a igreja também deve ter. Então a igreja deve ter um cuidado completo como hospital na vida dos seres humanos. Aqui a ênfase para o discipulado. Não é só simplesmente evangelizar, pregar, aceitou Jesus, tá bom, agora a pessoa se vira. Não. Até a vida animal ensina isso. A criança precisa de cuidados especiais. E a criança espiritual não é diferente. A igreja precisa estar atenta para a integração do novo convertido e o cuidado do discipulado, principalmente o discipulado 1 a 1. A igreja designar uma pessoa para acompanhar esse novo convertido durante um período que seja um referencial para esse novo convertido, essa pessoa um referencial, tanto no conhecimento como no exemplo, para que ela possa crescer de forma sadia, espiritualmente falando. Como aplicação prática, eu pergunto, como você e a sua igreja têm cuidado do novo convertido? Será que Deus vai cobrar isso? Aplicação prática do tópico. A igreja não deve se preocupar somente com a evangelização e a defesa do fundamento da fé cristã, mas também cuidar do novo convertido, investindo no discipulado. Cito aqui Mateus 28, 19 a 20. Considerações finais.
Nesta lição nós aprendemos que, respeitando as peculiaridades, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ocorrem referências à função do evangelista, o proclamador de boas novas. Os principais atributos do evangelista são amor às almas, conhecimento bíblico, vida espiritual exemplar e disponibilidade para a evangelização. 3. Os membros da igreja, além de pregar o evangelho e defender os fundamentos da fé cristã, também devem discipular e integrar o novo convertido. Não preciso falar muito aqui, nós já vimos, durante a explanação dos tópicos, que no Antigo Testamento existia a proclamação das boas novas também, diferente do Novo Testamento. Nós vimos as características de um bom evangelista, o amor às almas, a preparação no conhecimento da palavra, a vida espiritual exemplar e a sua disponibilidade para a evangelização, e vimos que não é somente pregar o evangelho, nós temos que cuidar também dos novos convertidos. Espero ter ajudado você, aluno, professor, professora, aluno e aluno, a preparar a sua aula, estudar a sua aula previamente, que você tenha uma boa aula no domingo, ou em outras congregações que tem outros dias, que tenha uma boa aula no dia em que você vai estudar esta lição. Mais uma vez peço que você compartilhe com as suas redes sociais, com seus amigos, seus irmãos, esse vídeo e também o meu blog, natalindasneves.blogspot.com.br. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus continue abençoando você e a sua família.